às 8h37. Bom, para a gente poder entender melhor, então, é o seguinte, como é que é? O presidente não pode falar na rede social, mas ele pode falar com o filho dele? E se o filho publicar? Se ele conversar com alguém e alguém publicar na rede social, isso vai de encontro, não ao, hein? Vai de encontro à decisão do ministro Alexandre de Moraes? Bom, nós pedimos aqui o doutor Gabriel Huberman Tales, que é advogado criminalista e mestre em Direito Processual, para conversar um pouco conosco. Doutor Gabriel, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil em multiplataforma. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Gabriel, não deve ser fácil, né, com a maneira pela qual as coisas se disseminam pela internet, de saber como é que isso é divulgado, como é que se espalha, quantas pessoas entram por ali e para onde isso vai parar. E aí, como é que faz? Ele não pode aparecer em nenhuma, mesmo que porventura ele não tenha dado uma declaração direta para um influencer ou para alguém que tenha um site na internet? Perfeito, Heródoto. Essa questão, para mim, é muito clara, né? Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela diz que o ministro ele está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, pelo que se entende do caso, o Bolsonaro ele teria aparecido de alguma forma na mídia, na imprensa, mas não por meio da sua própria rede social, né? E nem teria determinado que alguém publicasse em redes sociais as suas falas após essa proibição do ministro Alexandre de Moraes. Então, pelo menos nos termos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e até pelo que se pôde perceber do que já saiu na imprensa, da própria manifestação da defesa do Bolsonaro, o que parece, pelos termos da lei, é que ele não descumpriu a medida, porque a medida não proíbe o ex-presidente de falar com a imprensa, de dar entrevista. A proibição é da utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. E isso, pelo que já saiu na imprensa, não foi feito. Compreendo. Mesmo porque a gente fala em imprensa hoje, a imprensa está muito, como inclusive nós aqui, estamos muito mais ligados no bits e bytes do que na tinta e papel. Não é verdade ou não? Quer dizer, não tem como. Você tem qualquer dos veículos de comunicação, inclusive o nosso. Tem lá as páginas da internet. E daí, como é que faz? Está na internet. Perfeito. O ex-presidente, aliás, ele não pode ser responsabilizado por uma conduta de terceiro, né? Então, se eventualmente, Heródoto, ele concede uma entrevista que diga se ele não está proibido pelos termos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não pode ser responsabilizado se aquele veículo de imprensa publicar aquela entrevista numa rede social. Repito, ele não tem responsabilidade sobre a conduta de um terceiro. E isso, como bem disse você, Heródoto, vai de encontro à decisão. Ou seja, não tem sentido em dizer, pelo menos neste momento, que houve o descumprimento de uma medida cautelar que tenha como consequência a prisão preventiva do ex-presidente. Compreendo. Quer dizer, então, entrevista ele pode dar num veículo de comunicação tradicional que pode ser na multiplataforma. Isso ele pode falar. Como o Lula teve no passado, porque o Lula também deu entrevista e estava preso. Perfeito, Heródoto. Ele pode, né? Logicamente, a partir dessa manifestação que houve da defesa do ex-presidente Bolsonaro, pode acontecer do ministro eventualmente esclarecer que essa proibição da utilização de redes sociais, ela pode se estender a redes sociais de alguma mídia de imprensa, em virtude de algum ato doloso, se ele vislumbrar que, por meio de entrevistas,
o ex-presidente está querendo praticar algum tipo de crime, como obstrução da justiça, enfim, pode acontecer desta decisão sofrer alguma mudança em virtude da manifestação da defesa e em virtude da própria determinação do ministro Alexandre de Moraes, que pediu que a defesa do ex-presidente se manifestasse em 24 horas, porque o ministro entendeu que houve o descumprimento e pediu que a defesa se manifestasse. A defesa se manifestou, disse que não houve o descumprimento, e agora o que se aguarda é a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Entendo particularmente que essa proibição, se houver uma proibição de conceder entrevistas, Heródoto, isso esbarra, evidentemente, na liberdade de expressão. Tá? Compreendo. Agora, será que o que deixou, de certa forma, o próprio ministro, vamos dizer assim, mais exigindo explicações, foi o fato de ele ter sentado, levantado a calça e mostrado a tornozeleira eletrônica? Pode ser, Heródoto, pode ser, mas entendo que, por mais que um investigado, um acusado, ele tenha algum tipo de medida cautelar que restrinja de alguma forma a sua liberdade, ele possa também criticar a decisão, né? Como nós vivemos em um país, em um Estado democrático de direito, as pessoas elas devem ser livres para criticar as decisões, lógico, nos limites dos termos da lei. O simples fato de se mostrar incrédulo, perplexo, e mostrar aquela tornozeleira eletrônica, que não tem nada de sigiloso ali, isso não quer dizer que ele teria descumprido uma medida cautelar que foi imposta. Perfeito. Dr. Gabriel Huberman Douglas, advogado criminalista. Muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil, que está em multiplataforma. Perfeito, Heródoto. Eu que agradeço novamente a oportunidade e bom dia a você, Heródoto, e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Agora são 8h45. Bom,